Eu nunca imaginei que minha própria irmã, Ana, seria o centro das atenções na minha própria casa. A festa de formatura dela foi marcada em vermelho no calendário da família, como se fosse um feriado religioso. Todos estavam empolgados, contando os dias, mas, no fundo, eu só conseguia sentir um nó na garganta que parecia crescer a cada dia. Quando o grande dia chegou, eu sabia que o enredo da história familiar estava prestes a se desenrolar, e eu, como sempre, seria apenas uma sombra. Ana era tudo que meus pais sempre quiseram: bonita, inteligente e extremamente popular. Eu, por outro lado, sempre fui apenas o irmão mais novo. A festa estava decorada com balões e faixas, e os sorrisos de orgulho dos meus pais eram visíveis. Eles não perceberam que eu estava quase invisível. Quando a noite finalmente chegou e a cerimônia se desenrolou, vi meu pai com lágrimas nos olhos enquanto ele entregava a chave do carro, um carro zero, um presente que apenas reforçava o que eu já sabia. Eu não era suficiente. Parabéns, Ana, você merece. As palavras dos nossos parentes pareciam ecoar pela sala, e eu sentia como se estivesse preso em um labirinto, sem saída, apenas observando. Havia flores, rostos iluminados e a música de parabenização, e eu estava lá, de pé, com as mãos suando e um vazio no olhar. Tudo o que eu queria era um momento de atenção, um reconhecimento, qualquer coisa que me fizesse sentir parte daquela família, mas parecia que eu não pertencia àquele mundo. Meu olhar se fixou no carro novo, reluzente sob as luzes da festa, enquanto meu coração se despedaçava em pedaços. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde minha história chega. Ana subiu ao palco improvisado, e o brilho nas suas mãos enquanto segurava a chave do carro era quase ensurdecedor. Era como se tudo ao meu redor estivesse se apagando, deixando apenas a imagem dela. Naquele momento, percebi que a única coisa que a separava de mim era aquela chave. Uma chave que abria portas, não só do carro que ela ganhou, mas também da admiração dos nossos pais e do reconhecimento que eu sempre desejei. Os convidados aplaudiram e gritaram o nome dela. Enquanto isso, eu estava preso em uma onda de frustração, me perguntando o que mais eu precisaria fazer para ser visto. Durante toda a infância, eu competi por atenção, mas sempre perdi. Minha mente começou a voltar no tempo, lembrando de momentos menores, mas que se tornaram grandes mágoas. Uma vez, quando eu tinha apenas 10 anos, fiz uma apresentação solo no recital de piano da escola. Lembro-me do nervosismo, da pressão e da expectativa de que, ao final, meus pais estivessem lá para me aplaudir. No entanto, eles chegaram atrasados, perdendo a melhor parte. Quando terminei, vi Ana no palco seguinte, sendo a estrela da noite, enquanto eu mal conseguia encontrar um lugar entre os convidados. Meu pai riu, batendo nas costas de Ana, sem saber que eu estava ali, apenas desejando um pouco de amor. E agora, vendo Ana tão radiante, eu não podia evitar os pensamentos amargos. O que há de errado comigo? Me perguntei repetidamente em silêncio. Sentia uma raiva crescente, mas também uma profunda tristeza. Era como se a vida estivesse me ensinando uma lição cruel sobre meu valor. Eu tentei sorrir, tentei me sentir feliz por ela, mas cada palavra de parabéns se transformava em uma facada no meu peito. Após a entrega do presente, as pessoas começaram a se mover em direção à mesa de comida. Eu permanecia ali, estático, observando a cena. Ana estava cercada de amigos, todos rindo e comentando sobre o carro, enquanto eu me questionava se um dia teria a mesma sorte. Olhei para os rostos animados, para meu pai e minha mãe, que pareciam tão orgulhosos, e percebi que, por mais que eu tentasse, nunca seria parte daquela felicidade. Finalmente, tomei a ousadia de me aproximar. Quando consegui um espaço entre os convidados, consegui me aproximar de Ana e a cumprimentei, mas minha voz mal saiu como um sussurro. Parabéns, Ana. A palavra parecia amarga na minha boca. Ao me virar, percebi que ela estava tão imersa em seu novo mundo que mal notou a minha presença. Acho que você vai precisar de uma carona até a escola agora, não é? E ela riu como se fosse uma piada interna. Todos em volta riram também, mas o som estava distante, como se eu estivesse sob água. Eu sabia que ela estava apenas brincando, mas aquela frase me atingiu de forma inesperada, como um tiro certeiro na minha autoestima. Naquela noite, enquanto todos celebravam, eu me perdi em pensamentos. O quanto eu estava disposto a abrir mão da minha identidade só para ser um pouco mais respeitado. O quanto eu precisava fazer para finalmente ser visto. Eu desejava que meus pais percebessem o quanto eu estava magoado, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia culpada por sentir tudo isso. Eu olhei para o carro novamente, pensando em como ele representava tudo o que eu não tinha: a visibilidade, o amor incondicional, o reconhecimento. Uma sombra de revolta começou a crescer dentro de mim, e a ideia de que um dia eu teria minha revanche começou a surgir. A noite tomou seu rumo, e enquanto os risos ecoavam pela casa, eu me lembrei de que não estava fazendo parte da história, mas sim observando de fora.
Minha mente girava, já antecipando o que viria a seguir. Aquela humilhação não poderia ser o fim. A semente da revolta estava plantada, e mais cedo ou mais tarde eu encontraria uma maneira de me libertar desse ciclo. E ali, em meio a todos os flashes da festa de formatura, percebi que algo precisava mudar. Eu não poderia mais ser apenas o irmão invisível. Era hora de agir e dar um basta nessa dinâmica que me sufocava. A justiça, eu sabia, não viria fácil, e as revelações estavam apenas começando a emergir. Apenas o tempo diria se eu conseguiria finalmente me libertar do peso que a rivalidade com Ana havia se tornado. Mas uma coisa era certa. Eu não deixaria que essa história se encerrasse sem que eu estivesse no centro dela. Ouvindo o barulho da festa ao meu redor, percebi que Ana estava sendo cercada por um grupo de amigos que pareciam verdadeiros áulicos de sua popularidade. Eu estava ali, à margem, tentando suportar a dor da invisibilidade. Uma parte de mim queria me juntar a eles, mas a outra parte me dizia que eu não era bem-vindo naquele mundo brilhante que ela havia construído. Então, como sempre, optei por me afastar, olhando a cena de longe. Você não vai acreditar no carro que ela ganhou, é um sonho, eu ouvi uma das amigas de Ana dizer. Acho que vou pedir um igual para o meu pai no meu aniversário. Aquela frase foi como um soco no estômago. A festa não era apenas uma celebração. Era uma competição silenciosa entre todos os presentes, e eu estava perdendo de lavada. Enquanto isso, Ana ria, cheia de confiança, como se o mundo girasse em torno dela. O orgulho dos meus pais era palpável, e eu me perguntei se eles sequer se lembravam de mim naquele instante. Tentei respirar fundo e me concentrar em algo que pudesse me distrair. Decidi me dirigir à mesa de comida, onde havia um buffet generoso. Mas, ao passar pelo grupo de amigos de Ana, ouvi um comentário que me fez parar. Imagina ter um irmão assim, que não faz nada além de ficar na sombra. Deve ser difícil para ela, né? Uma das garotas disse rindo. Senti que meu peito se apertava. Aquela risada era uma facada direta em mim, e a ironia da situação não me escapou. Mesmo nas pequenas interações, eu era o irmão invisível, aquele que todos ignoravam. O que eu não sabia era que meus pais estavam ouvindo a conversa também. Meu pai virou-se em direção à mesa, claramente desconfortável. Ana, querida, não se esqueça de que seu irmão também merece um pouco de atenção. Ele está aqui e é bom que vocês o incluam, disse ele, tentando remediar a situação, mas a súplica em sua voz não teve efeito. Ana, com um sorriso encantador, respondeu: Claro, papai. Mas você sabe como ele é, né? Sempre na dele. O tom dela era leve, mas as palavras cortaram como uma lâmina afiada. Era como se ela estivesse afirmando a verdade que eu já conhecia. Eu era o irmão sem brilho, o que ficava à sombra da estrela da família. Diante da minha impotência, comecei a sentir uma raiva crescente, uma revolta silenciosa que fervia dentro de mim. Era como se eu tivesse sido moldado para ser submisso, para aceitar meu papel de coadjuvante. Mas a cada nova piada, a cada risada que ecoava por causa do meu silêncio, essa raiva se transformava em um desejo ardente de ser visto, de ser ouvido. Naquela noite, percebi que não poderia mais ser o bom filho que apenas aceitava seu lugar na hierarquia familiar. Meu coração estava pesado e essa frustração se misturava com o desejo de ser reconhecido. O problema era que, em busca desse reconhecimento, eu estava prestes a cruzar uma linha que poderia mudar tudo. Decidi que precisava conversar com meus pais, mas a ideia de abrir meu coração para eles me aterrorizava. A última vez que tentei falar sobre meus sentimentos, fui recebido com um "mas você é tão jovem, ainda tem muito tempo". Eles não entendiam que não era sobre o tempo. Era sobre ser visto, ser amado de verdade e não apenas como uma sombra. Então, enquanto observava Ana brilhar e ser aclamada, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Se eles não podiam me ver como eu era, talvez eu precisasse fazer algo para chamar sua atenção. Uma parte de mim sabia que isso poderia não ser nada saudável, mas a dor da rejeição era mais forte. Por que você não vai até ela? Um amigo me surpreendeu com a pergunta. Ele estava encostado na mesa com um olhar curioso. Quem sabe você não consegue um pouco do brilho dela? Eu ri, mas era uma risada amarga. Brilho, o que eu conseguiria com isso? Um sorriso forçado. Às vezes só precisamos forçar um pouco a barra. Você deve tentar, o que custa. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. O que custa? Eu já havia perdido tanto tempo e tantas oportunidades. O que seria um pouco mais de dor em troca de um momento de reconhecimento? A raiva que acumulava dentro de mim se transformou em uma determinação quase sombria. Enquanto Ana continuava a receber os aplausos e o amor que eu tanto desejei, eu percebi que precisava me tornar mais ousado. O que eu não sabia era que essa decisão me levaria a um caminho obscuro, onde as relações familiares poderiam se desintegrar de vez. A festa continuava, mas a atmosfera ao meu redor começou a mudar.
Eu me sentia cada vez mais isolado, como se estivesse em uma bolha, enquanto a vida dos outros acontecia em volta de mim. O que eu não percebia era que aquele ambiente festivo estava prestes a se tornar um campo de batalha, onde eu finalmente enfrentaria não apenas a minha irmã, mas também os fantasmas que me assombravam. E assim, movido pela dor e pela necessidade de ser ouvido, eu me preparei para dar o primeiro passo em direção ao que me aguardava. A gota d'água estava mais próxima do que eu imaginava, e a atmosfera pesada daquela festa era apenas um prenúncio do que viria a seguir. Quando finalmente encontrei coragem para me aproximar do grupo de Ana, o que eu esperava? Um milagre. Desejei por um momento que talvez o brilho dela pudesse me alcançar, que eu pudesse ser incluído na celebração. Mas ao chegar mais perto, fui recebido por olhares que pareciam atravessar meu corpo, como se eu fosse um fantasma. Uma risada estrondosa ecoou e mais uma vez eu era o alvo. Olha só quem decidiu sair da sombra, disse uma das amigas de Ana, e todos riram como se eu fosse uma piada viva. Meu coração afundou, a dor da humilhação era insuportável. Em um impulso, virei as costas e caminhei para longe, buscando abrigo na cozinha. Ali, o cheiro dos petiscos era quase reconfortante, mas não havia nada que pudesse apagar o gosto amargo da rejeição. Eu me encostei na pia e fechei os olhos, tentando me isolar do mundo. Mas a imagem de Ana, cercada de sorrisos e aplausos, continuava a dançar na minha mente. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu era tratado como um intruso na própria casa? As perguntas ecoavam dentro de mim e uma raiva crescente começava a consumir cada pensamento. Era como se a cada risada, a cada olhada desprezível, eu estivesse sendo empurrado para mais perto de um limite intransponível. Não era apenas a festa que estava me machucando. Era o reconhecimento de que, para meus pais e para Ana, eu era apenas um adereço em suas vidas brilhantes. A ideia de que eles talvez se importassem mais com a imagem do que com o meu bem-estar fez meu estômago revirar. Foi então que, entre as moedinhas de dor e raiva, uma ideia surgiu. Eu precisava mostrar a eles que eu tinha valor, que eu era mais do que o irmão invisível. Mas como? Um plano começou a se formar na minha mente, um plano que poderia finalmente me fazer ser visto. E se eu revelasse algo sobre Ana, um segredo que pudesse mudar tudo? Enquanto a festa continuava, as vozes dos convidados se tornaram um zumbido distante. Minha mente estava focada apenas em uma coisa: a herança que nossos pais nos deixaram. Desde pequenos ouvimos falar sobre a fortuna da família, mas sempre em tom de sussurro, como se fosse um tabu. Eu me lembrei de um dia, anos atrás, em que encontrei um documento antigo no escritório do meu pai, algo sobre um investimento que ele fez e que, segundo ele, tinha crescido substancialmente. Mas o que mais me intrigava era o fato de Ana nunca ter mencionado isso, como se ela soubesse que não era só uma questão de dinheiro, mas de poder. A ideia de expor essa verdade me deu um impulso temporário. E se Ana estivesse escondendo algo, e se eu pudesse usar isso a meu favor? Eu precisava de provas, algo que tivesse peso suficiente para que meus pais vissem que eu não era só um coadjuvante na história dela. A raiva que fervia dentro de mim agora se transformava em determinação. Eu não queria ser mais um decorativo, queria justiça, e quem sabe até mesmo uma pequena vingança moral. A festa parecia uma cena de um filme, e eu era o personagem que estava prestes a ter um momento de virada. Desde aquela conversa com o amigo na mesa de comida, eu sabia que precisava agir, mas a pergunta que ecoava era: até onde eu estava disposto a ir? A humilhação que havia sentido me parecia um combustível poderoso, e a ideia de revirar a vida da minha irmã só aumentava meu desejo de agir. Eu respirei fundo e decidi que, antes de tomar qualquer atitude, precisava descobrir mais sobre a herança. Fui até o escritório do meu pai, onde sabia que ele guardava documentos importantes. A porta estava entreaberta e eu hesitei por um momento, mas a necessidade de desvendar a verdade era maior. Entrei furtivamente e procurei pela pasta que lembrava. Enquanto folheava os papéis, meu coração disparava. Documentos de investimentos, contas bancárias e então uma folha de papel que me fez parar. Era uma avaliação de bens, e um dos itens listados era uma propriedade que eu nunca soube que existia. A urgência do momento me consumiu e percebi que estava diante de uma informação que poderia mudar tudo. A propriedade estava em nome de Ana, mas o que me deixou em choque foi o valor que ela acumulava. Eram cifras que poderiam garantir uma vida inteira de conforto e segurança. Mas por que ela nunca mencionou isso? Porque meus pais não falavam sobre isso, meu coração acelerou. Estava ali em minhas mãos a possibilidade de reescrever a história da minha família. A ideia de que Ana usava essa informação para se colocar em uma posição superior fez meu sangue ferver. Eu estava prestes a descobrir os segredos que mantinham minha família unida em uma mentira, e isso me deu uma sensação de poder que eu nunca havia sentido antes. Eu precisava conversar com ela, confrontá-la.
Não apenas sobre a herança, mas sobre todos os anos em que eu fui tratado como um mero espectador. A raiva que antes me consumia agora se transformava em um plano. Se eu pudesse expor a verdade, talvez finalmente pudesse ser visto. Saí do escritório com a mente fervilhando. No fundo, uma parte de mim se perguntava se eu estava fazendo a escolha certa. Mas a humilhação ainda queimava em minha memória e a ideia de permanecer na sombra não era mais uma opção. Eu estava pronto para lutar pela minha verdade, mesmo que isso significasse enfrentar Ana cara a cara. Não havia mais tempo a perder. Com o coração pesado, mas determinado, subi de volta para a festa. A música ainda tocava e os risos ecoavam pelo ar. Mas agora, ao invés de sentir a dor da rejeição, eu sentia a adrenalina da revelação prestes a acontecer. Era hora de confrontar Ana e, finalmente, reivindicar meu espaço. Quando meus olhos pousaram sobre aquele documento, um frio percorreu minha espinha. O que eu segurava nas mãos não era apenas uma folha de papel. Era uma chave que poderia abrir as portas de um mundo que eu desconhecia, um mundo de manipulações e segredos que envolviam minha família. O título na parte superior dizia Avaliação de Bens, e eu sabia que se o que estava diante de mim fosse real, tudo o que eu acreditava sobre nós poderia desmoronar. Enquanto analisava os detalhes, percebi que a propriedade mencionada era um terreno localizado em uma região nobre da cidade, algo que eu nunca soubera que existia. O valor estimado era exorbitante e uma pergunta passou a rondar minha mente: por que meus pais nunca haviam mencionado isso? O que mais eles estavam escondendo? A ideia de que Ana pudesse estar ciente disso me deixou atordoado. Será que ela também fazia parte desse jogo de aparências, manipulando a verdade em benefício próprio? Meu coração batia acelerado e a raiva que antes me consumia agora se transformava em um desejo ardente de justiça. Eu não poderia permitir que essa manipulação continuasse sem ser desmascarada. Com as informações que tinha em mãos, decidi que era hora de agir. Mas como eu deveria fazer isso? A vergonha e o medo ainda eram uma sombra persistente, mas a certeza de que a verdade precisava vir à tona me dava a coragem que eu precisava. Saí do escritório tentando manter a calma, mas a adrenalina pulsava em minhas veias. A festa continuava lá fora, enquanto eu me sentia cada vez mais isolado em meu próprio lar. Ao olhar pela janela, vi Ana cercada de amigos, rindo e celebrando, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Uma onda de indignação percorreu meu corpo. Como ela poderia estar tão feliz, enquanto eu me sentia como um intruso em minha própria vida? A ideia de expor Ana e a manipulação dos meus pais cresceu como uma chama em meu interior. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de fazer isso sem causar uma ruptura irreversível, mas a sede de justiça era mais forte. O que mais me abalava era a certeza de que, se eu não tomasse uma atitude, permaneceria preso nesse ciclo de humilhação e desprezo. Eu não podia mais ser o irmão invisível que todos ignoravam, precisava ser ouvido. Decidi que, antes de tudo, precisava de aliados. Olhei em volta em busca de alguém que pudesse me apoiar. Foi então que me lembrei de Miguel, um amigo próximo que sempre parecia entender a dinâmica complicada da minha família. Ele sabia que eu nunca fui o favorito e, quem sabe, poderia me ajudar a desenvolver um plano que fizesse Ana e meus pais perceberem que eu merecia respeito. Fui até a sala de estar, onde a festa ainda pulsava com risos e música alta. A atmosfera estava carregada de euforia, mas eu me sentia fora de lugar. Encontrei Miguel em um canto, conversando com alguns convidados. Quando me aproximei, ele percebeu a seriedade em meu olhar e imediatamente se afastou do grupo. O que aconteceu? Perguntou ele, com a preocupação estampada no rosto. Preciso da sua ajuda, respondi, baixando a voz. Descobri algo sobre a herança da família que pode mudar tudo. Miguel ergueu uma sobrancelha, sua atenção agora totalmente voltada para mim. Eu compartilhei rapidamente o que havia encontrado no escritório do meu pai, e a incredulidade em seu rosto rapidamente se transformou em determinação. Precisamos expor isso, disse Miguel, com um brilho nos olhos. Se Ana estiver envolvida, ela não pode simplesmente sair impune. Você tem que mostrar a verdade. Aquelas palavras soaram como um hino de guerra em meus ouvidos. Comecei a me sentir mais confiante, como se tivesse encontrado uma luz no fim do túnel. Miguel me ajudaria a planejar o que fazer a seguir. Precisávamos de provas concretas, algo que não pudesse ser facilmente contestado. A ideia de que eu poderia, finalmente, reverter a situação e recuperar meu valor era intoxicante. O que você acha de fazermos uma reunião com nossos pais? Sugeri. No momento em que tivermos tudo pronto, podemos expor a verdade de forma que não haja como contestar. Miguel assentiu, seu olhar determinado. Sabíamos que essa conversa não seria fácil, mas era necessário. Eu precisava que meus pais vissem o que eles haviam feito e como suas ações afetaram não apenas a mim, mas também a Ana.
A ideia de que ela pudesse ter participado dessa farsa me deixava inquieto, mas era hora de mostrar que eu não era só o irmão que ficava à sombra dos outros. Decidi que, antes da reunião, eu iria confrontar Ana. Precisava entender o que ela sabia e como ela havia se deixado envolver em todo esse jogo. O medo de que ela me rejeitasse novamente era grande, mas a necessidade de verdade superava isso. Com o coração disparado e a determinação renovada, comecei a me preparar para o que estava por vir. Convoquei Ana para uma conversa em um lugar mais privado da casa, longe dos olhares curiosos dos convidados. Enquanto nos dirigíamos para um canto mais tranquilo, percebi que minha respiração estava acelerada. O que eu ia dizer poderia mudar tudo entre nós. Eu não queria que ela se sentisse atacada, mas precisava que ela entendesse a gravidade da situação. Ana, precisamos conversar, disse, tentando manter a calma na voz. Ela me olhou com uma expressão de surpresa, mas logo se fechou, como se temesse o que eu poderia dizer. O que se seguiu seria um momento decisivo, e eu sabia que não poderia hesitar. Era hora de expor a verdade e, quem sabe, encontrar a liberdade que tanto desejei. Quando a festa finalmente começou a se dispersar, a música deu lugar a murmúrios de conversas e risadas. Era o momento que eu esperava, um instante de privacidade em meio ao caos. Miguel e eu nos encontramos em um canto da sala, longe dos olhares curiosos dos convidados. Nossos rostos estavam iluminados apenas pela luz suave que vinha da cozinha. Você está pronto para isso? Miguel perguntou com um tom sério, mas encorajador. Respirei fundo, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. O documento que eu segurava em mãos era mais do que uma simples avaliação de bens. Era a chave que poderia abrir todos os segredos da minha família. Ana e meus pais precisavam entender que eu não estava mais disposto a ser um espectador na minha própria vida. Se eu não fizer isso agora, nunca terei coragem novamente, falei, a voz firme, mas com um leve tremor. Eles não podem continuar vivendo nessa mentira. Miguel assentiu, seu olhar se intensificando. Ele sempre foi um amigo leal e compreensivo, alguém que entendia a dinâmica complicada da minha família. Vamos reunir todos agora. Precisamos que eles ouçam você. Ao me aproximar do centro da sala, o coração acelerado, avistei Ana conversando com alguns amigos. Ela parecia tão relaxada, tão despreocupada com o que estava prestes a acontecer. A ideia de que ela pudesse estar ciente dos segredos que a cercavam me deixou ainda mais determinado. A verdade precisava ser revelada não só para mim, mas para ela e nossos pais. Pessoal, chamei, tentando elevar a voz acima da música. Preciso que todos parem um momento. Os murmúrios diminuíram gradativamente e os olhares começaram a se voltar para mim. A ansiedade apertava meu peito, mas eu sabia que era agora ou nunca. Miguel e eu temos algo importante a compartilhar. É sobre a nossa família. Ana ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa, mas havia uma sombra de inquietação em seu olhar. Meus pais, que estavam conversando animadamente em um canto, também se voltaram para mim, a expressão confusa. O que está acontecendo? Perguntou meu pai, com um tom de desdém que sempre me deixou irritado. Antes que eu pudesse responder, Miguel tomou a palavra, apoiando-me. É sobre o que você e sua esposa têm escondido, sobre a herança que vocês nunca mencionaram. Um silêncio pesado tomou conta da sala. As conversas cessaram e o olhar inquisidor de todos se fixou em nós. Ana parecia estar desacelerando, suas expressões mudando de confusão para compreensão. O que você quer dizer com isso? Minha mãe perguntou, tentando manter a compostura, mas a tremulação na voz dela entregava seu nervosismo. Encontrei um documento no escritório, continuei, segurando firmemente a folha em mãos. Uma avaliação de bens que inclui um terreno na cidade, um bem que vocês nunca mencionaram. A incredulidade tomou conta dos rostos ao meu redor. Ana começou a se mover nervosamente, olhando para nossos pais, e eu percebi que ela estava começando a entender a gravidade da situação. Como você sabe disso? Ana questionou, sua voz agora baixa, quase um sussurro. Porque eu sou parte dessa família, e é hora de vocês pararem de me tratar como se não existisse, respondi, a raiva e a dor misturadas em cada palavra. A tensão era palpável. Eu podia ver a mistura de emoções nos rostos de todos, surpresa, raiva e até um pouco de medo. Meu pai, que normalmente era o pilar da autoridade, parecia incapaz de formular uma resposta. Ele olhava para minha mãe, que agora tinha um olhar desesperado. Você não sabe do que está falando, minha mãe exclamou, tentando desviar a atenção. Isso é apenas um mal-entendido. Mal-entendido, ripostei, a voz se elevando. Vocês sempre esconderam coisas de mim, sempre foram os favoritos de Ana, enquanto eu era deixado de lado. Por que nunca me contaram sobre esse terreno? O que mais vocês estão escondendo? A sala se encheu de murmúrios. As palavras que eu proferia estavam fazendo eco, e a verdade começava a penetrar na estrutura do que eles haviam construído.
O silêncio foi interrompido por um amigo de Ana, que não sabia a extensão do que estava acontecendo. Espera, você está dizendo que tem uma propriedade e nunca soube? Ele perguntou, confuso. Exatamente, respondi, voltando meu olhar para Ana. E você sabia disso? A expressão dela se transformou em uma máscara de medo e culpa. O que antes parecia uma celebração agora se transformava em um tribunal, onde cada um era forçado a olhar para suas próprias ações. Eu não sabia que era assim. Ana começou, mas sua voz falhou. O peso da verdade estava se acumulando sobre todos nós. Isso não é só sobre o terreno, falei, a emoção crescendo em minha voz. É sobre a forma como sempre fui tratado, como se eu fosse invisível. Eu não sou menos importante que você, Ana. Ela parecia estar em choque e pude ver que as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. O reconhecimento de sua própria falha estava começando a brotar, mas havia algo mais que eu precisava abordar. E vocês, meus pais, continuei, direcionando minha ira àqueles que sempre estiveram no poder. Porque sempre me deixaram de fora. O que mais vocês esconderam de mim? A tensão se intensificou e eu esperei, com o coração na boca, para que eles se defendessem. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio. Nós fizemos o que achamos que era melhor para todos, ela respondeu, a voz trêmula. Você é diferente de Ana e sempre tentamos proteger você. Proteger, ri um riso amargo. Isso não é proteção, é manipulação. Neste momento, a verdade estava exposta, não apenas sobre o terreno, mas sobre a forma como nossa família havia funcionado. Eu não era mais o irmão invisível, eu era uma força a ser reconhecida. O que aconteceria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara: eu não permitiria que a opressão continuasse. A sala estava em silêncio, e eu sabia que o que eu havia dito começava a criar fissuras na fachada da nossa família. A exposição das mentiras estava prestes a levar a um momento de catarse, e eu estava preparado para o que viesse a seguir. Sentindo a adrenalina percorrendo meu corpo, eu sabia que a justiça estava finalmente ao nosso alcance. Quando as palavras que eu havia proferido ecoaram pela sala, a tensão era palpável. O silêncio que se seguiu parecia um grito ensurdecedor, enquanto cada membro da minha família tentava processar o que acabara de acontecer. Ana, que até então estava cercada por amigos e risadas, agora parecia um barco à deriva em meio a uma tempestade. Meus pais, que sempre tinham uma resposta pronta, estavam visivelmente atordoados. O que você quer dizer com nunca me contaram? Ana finalmente quebrou o silêncio, a voz trêmula. Você está exagerando, exagerando, a indignação me tomou de assalto. Você realmente acha que eu sou o único que não sabia? Eu cresci à sombra de vocês, sempre sendo tratado como um mero detalhe na história da nossa família. O que mais vocês esconderam de mim? O olhar de minha mãe se desviou e eu percebi que a verdade estava começando a se desenrolar. A tensão que havia se acumulado ao longo dos anos estava prestes a explodir. Isso não é sobre você, meu pai finalmente falou, sua voz elevada, mas cheia de nervosismo. Você não entende o que está dizendo. Não entendo, ironizei, meu coração acelerando. Eu sou o único que não sabia do terreno, mas sou também o único que sempre esteve aqui, tentando ser parte dessa família. Enquanto vocês se divertiam, eu lutava para ser notado. Ana olhou para mim e, pela primeira vez, vi uma centelha de compreensão em seus olhos. O orgulho que ela havia cultivado parecia desmoronar diante da realidade que eu estava expondo. Eu não sabia que você se sentia assim, ela murmurou, a expressão de surpresa misturada com um toque de culpa. E o que isso muda? Retruquei, a raiva ainda pulsando em minhas veias. Que você não sabia, que você estava tão focada em sua própria vida que se esqueceu de mim. A sala estava em silêncio, mas eu podia sentir a mudança no ar. O peso da verdade começava a se instalar, e eu sabia que a conversa não poderia parar aqui. O documento que encontrei, continuei, tentando manter a calma, é apenas a ponta do iceberg. Se vocês realmente se importassem comigo, teriam me incluído nas decisões da família. Você não precisa nos atacar, minha mãe disse, sua voz agora mais suave, como se tentasse apaziguar a situação. Nós sempre quisemos o melhor para você. O melhor para mim, ri um riso amargo. O que é o melhor para mim? Ser ignorado, ser tratado como um estranho na minha própria casa. Miguel, que permanecia em silêncio ao meu lado, finalmente interveio. Olha, talvez esteja na hora de vocês realmente ouvirem o que ele está dizendo. Não se trata apenas do documento. Trata-se de uma dinâmica que está quebrada. Se vocês não mudarem, isso só vai piorar. A expressão de Ana mudou novamente e eu percebi que ela estava começando a olhar para a situação de uma nova perspectiva. Eu sinto muito, ela disse, olhando diretamente para mim. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Então, o que você vai fazer a respeito? Perguntei, a expectativa crescendo dentro de mim. Ela hesitou, mas a determinação começou a brilhar em seu olhar. Eu quero que isso mude. Quero que todos nós possamos ser uma família de verdade. Não quero mais que você se sinta excluído.
A sinceridade nas palavras dela me pegou de surpresa. Era um passo pequeno, mas significativo. E quanto a vocês, meus pais? Perguntei, virando-me para eles. Vocês também vão se comprometer a mudar. Meu pai respirou fundo e, pela primeira vez, eu vi um lampejo de vulnerabilidade em seu olhar. Eu reconheço que errei, ele disse, a voz mais calma. Sempre pensei que estava fazendo o que era melhor, mas talvez eu tenha sido egoísta. A conversa se desdobrou com uma sinceridade que eu nunca havia imaginado. Cada um começou a compartilhar suas inseguranças, suas frustrações e, acima de tudo, suas esperanças de um futuro melhor. Ana começou a falar sobre como sempre se sentiu pressionada a ser perfeita, enquanto meus pais admitiam que a pressão de manter as aparências havia criado um abismo entre nós. O que antes parecia uma batalha solitária agora se transformava em um diálogo de cura. Quando a conversa finalmente se esgotou, percebi que havia um novo entendimento entre nós. A dinâmica familiar que antes era tóxica agora tinha a chance de se reestruturar. Eu não quero mais viver à sombra de vocês, declarei, sentindo um novo senso de liberdade. Quero ser parte ativa dessa família, mas isso significa que precisamos ser honestos uns com os outros. Ana assentiu, e eu podia ver que ela estava disposta a lutar por isso. Vamos começar do zero, ela sugeriu, um sorriso tímido se formando em seu rosto. Uma nova tradição em família, onde todos são ouvidos e respeitados. A proposta dela ressoou em mim, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia esperança. Conforme a festa se dispersava completamente e os convidados começavam a ir embora, eu percebi que a verdadeira celebração não era sobre o carro novo de Ana ou a festa em si, mas sobre a nova chance que estávamos dando uns aos outros. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Enquanto observava minha família se reconectando, compreendi que a verdadeira força não estava em esconder a verdade, mas em confrontá-la. E assim, com o coração leve e uma nova perspectiva, deixei para trás as sombras do passado, pronto para construir um futuro onde todos nós pudéssemos brilhar.